Olá, meus queridos inscritos, aqui é Halisson Maciel. Estou passando para dizer que está saindo poucos relatos inéditos por motivo de viagem, que eu já informei nos vídeos anteriores. Então, curtam as coletâneas com muito carinho, que o mais breve possível estarei trazendo relatos totalmente inéditos para vocês. Fiquem hoje com a coletânea da Mula Sem Cabeça. O ano era 1987. Eu tinha 14 anos e minha irmã 16. Morávamos em área rural, com alguns sítios. Final da tarde, fomos fazer uma visita para uma colega da escola que estava doente. A mãe dela nos convidou para jantar com eles. Comemos e, quando eram umas 20 horas e 30 minutos, resolvemos voltar para casa. Os sítios eram próximos e estávamos acostumadas a fazer o caminho a pé. A lua estava cheia e estava bem clara, e a estrada também estava bem iluminada. Tinha um córrego que separava os sítios, sobre ele uma ponte larga de madeira. Quando cruzávamos a ponte, minha irmã olhou para trás e disse para a gente sair. Meio da estrada, estava vindo uma moto. Olhei para trás e vi o farol ainda bem distante. O esquisito é que começamos a ouvir trote de cavalo. Na lateral da estrada tinham os arbustos por trás da cerca do sítio. Então eu puxei a minha irmã. Passamos a cerca e nos escondemos atrás dos arbustos. Passou o tempo e depois uma bola de fogo enorme e alaranjada, flutuando cerca de 1,5 metro de altura, passou. E o barulho do trote de um cavalo junto com ela. Foi muito assustador. Corremos e cerca de 15 minutos depois chegamos em casa. Mamãe nos disse que era a Mula Sem Cabeça. Venho dividir com vocês uma história que, na verdade, é um relato da minha avó, que contou como se tivesse acontecido com ela. Vai de cada um acreditar ou não. Eu, particularmente, acho que o sobrenatural permeia o mundo material desde o início dos tempos. Mas, como minha avó já dizia, só tem força para nos atingir se acreditarmos nele, se dermos força para ele. Ela contava muitas histórias da época dela. Pessoas antigas têm muitas histórias, não é mesmo? Mas vamos à história ou ao relato? Minha avó contava que, quando jovem, morava em um lugar com aspectos rurais, onde as pessoas eram bem simples e tinham hábitos mais simples ainda. Não ficavam até muito tarde nas ruas por conta da iluminação bem precária da região.
todos se recolhiam cedo. Mas as mercearias e bares ficavam sempre até um pouco mais tarde, para o caso de alguém precisar de algo, e até mesmo para os cachaceiros de plantão. Neste dia específico, o querosene que era usado no lampião acabou, e a mãe dela mandou que ela fosse à mercearia, que não era lá muito perto da casa dela. E já estava no fim da tarde, o sol arriando. Os grilos já cantavam e a estradinha de chão batido, mato de um lado, mato do outro, mas ela foi andando bem apressadamente. Só ouvia os próprios passos e o sopro do vento no mato. Até que em dada parte do caminho, começou a ouvir, junto com seus passos, som de batidas de casco, como de cavalo. Reduziu a velocidade porque tratava-se de que alguém estivesse vindo de carroça, o que era muito usado na época. Chegou a reduzir o ritmo da passada na esperança de uma carona, mas notou que quando reduziu o passo, o som dos cascos parou. Então ficou receosa e apertou o passo novamente. E estranhamente voltou a ouvir o som dos cascos e já começava a escurecer. Ela, já meio assustada, começou a dar umas corridinhas e andou mais rápido, iniciando assim uma reza para espantar o medo. Quando finalmente chegou na venda, ofegante e com os olhos esbugalhados, estava lá o atendente e mais 3 clientes bebendo e jogando um carteado. O atendente ofereceu logo um copo d'água, perguntando se tinha acontecido algo, pois todos ali se conheciam. Mas antes que ela pudesse contar alguma coisa, todas as atenções foram tomadas por uma mulher que surgiu na porta do estabelecimento. Todos os homens ficaram mudos, atônitos, pois, segundo a descrição, era muito bonita, muito alta e com um vestido longo e negro que arrastava no chão, a pele muito clara e cabelos negros como a noite, que batiam na cintura. Usava até mesmo umas luvas de renda também pretas e com um batom vermelho bem forte. O rosto mesmo pouco se via, pois o cabelo longo e muito cheio cobria. Ela disse que nunca tinha visto nada igual, nem na cidade. O atendente, óbvio, esqueceu minha avó, que estava ali, e perguntou da bela mulher se precisava de algo. E ainda brincou que nem tinha banco para a moça da cidade sentar, pois ali era tudo muito empoeirado. Ela apenas sorriu, virando-se para os cachaceiros e que olhavam para ela de boca aberta, e perguntou se poderia se juntar a eles no carteado, que esperava que o primo a viria buscar e precisava passar um tempo. Eles sorriram de orelha a orelha. Um de pronto levantou-se, oferecendo lugar para a madame, e pediu mais uma rodada, todo animado. Minha avó contou que também ficou embasbacada, pois, como já disse, ela nunca tinha visto nada parecido. Mas passado o transe inicial daquela situação estranha, ela com muito custo chamou a atenção do atendente para atender o que a mãe dela pediu. Enquanto o dono da venda foi buscar o querosene, ela aproveitou para perguntar da moça se ela tinha vindo de carroça até ali, por conta dos barulhos de cascos que ela havia escutado no caminho. Mas a mesma olhou na direção dela e apenas sorriu e não respondeu. Ela preferiu deixar o assunto para lá, pois queria ir logo embora para casa.
O moço trouxe o querosene e logo se apressou em ir embora. E ela logo se apressou em ir embora. Na saída, por conta do pouco espaço, acabou esbarrando no braço da moça e derrubando todas as cartas que estavam na mão dela. Mas rapidamente abaixou, catou as cartas do chão. Nesse momento, ela fitou rapidamente na direção dos pés da moça e ficou aterrorizada com o que viu. Ela não tinha pés, ela tinha cascos no lugar dos pés. Minha avó levantou rápido, entregou as cartas, sem nem mesmo olhar na cara da moça, e foi embora, praticamente correndo por conta do longo trajeto. Quando já estava entrando no portão de casa, chegou a ouvir batidas de casco muito mais rápido. Mas nem olhou para trás. Correu até dentro da casa, trancou tudo, se encolheu num canto da casa e começou a rezar. De dentro da casa chegou a ouvir relinchos, como de cavalo, misturados a gritos que faziam gelar a alma. A mãe perguntava o que houve, mas ela nem conseguia falar, só rezar e tremer. No dia seguinte, contou à mãe todo o ocorrido, que não acreditou muito não. Mas, como cheguei a dizer, que todos por ali se conhecem, no dia seguinte, não tardou muito a chegar notícias de que o dono da venda e mais 3 homens foram encontrados mortos sem as cabeças, que não foram encontradas em canto algum. E o boato que se espalhava era que foi a mula sem cabeça. Meses depois, ao chegar em casa, depois de uma ida na cidade, veio correndo a vizinha dizer que teve uma moça muito chique procurando Idalina, que era o nome da minha avó. A vizinha, ao descrever a tal moça, deu todas as características da mesma mulher que a aterrorizou naquele dia na venda. Pouco tempo depois, toda a família se mudou, por vários motivos, mas de certo, esse deve ter sido um deles. Mas ela chegou a contar que muitos anos depois, já em outra cidade, às vezes ouvia um barulho de cascos próximo dela, mas que quando acontecia, ela nunca olhava para trás. Até que um dia, anos à frente, retornando de uma festa junto com seu marido, no caso, o meu avô, ela andava distraída de braços dados e conversando com ele, quando ele a repreendeu. A moça lhe cumprimentou sorrindo e você nem respondeu? Ela perguntou quem, olhando de imediato para trás. Quando viu aquele mesmo sorriso de batom vermelho, toda vestida de preto, como no dia em que ela a viu a primeira vez, sorrindo e acenando. Naquele momento, ela preferiu nem falar nada e tentou se convencer que não era nada além da sua própria imaginação. De repente, de longe, se ouvia barulhos parecendo gritos de lamentos. Várias vozes de mulheres, misturada com relincho e trote de cavalo. Aquela criatura se aproximou da casa e começou a correr em volta, fazendo barulhos horríveis. E Sebastião e Dona Susana
ficaram firmes até o amanhecer. Boa noite, sou o Luiz do Paraná. Há muitos anos atrás, em Minas Gerais, um casal morava em um sítio. Eles tinham um filho recém-nascido e que ainda não era batizado. O rapaz tinha 20 anos e se chamava Sebastião e a sua esposa era Margarida. O Sebastião e a sua esposa levavam uma vida aparentemente normal, até começar alguns acontecimentos sinistros. De dia, Sebastião cuidava da roça, dos animais, do sítio. Tudo parecia estar em total harmonia com o jovem casal. Mas de noite, essa calmaria mudava. Margarida amamentava seu filho e depois que a criança adormecia, ela colocava no berço e ia para a cama descansar do longo dia de trabalho. Mas, após o Sebastião adormecer, ela saía e só voltava no outro dia, sem que ele percebesse. Mais um detalhe: Margarida colocava uma coisa na comida para o rapaz não acordar. Isso se repetiu por muitas noites. Até que um dia Sebastião não estava muito bem. Sentiu uma forte dor no estômago. Mas para não deixar sua esposa triste por negar a comida que ele tanto gostava, fingiu que tinha comido. Quando a sua esposa foi na mina que fica ao lado da casa buscar a água, ele correu até a janela e jogou a comida para o seu cachorro. E quando a sua esposa retornou, já estava na cama. Como estava cansado e não estava se sentindo muito bem, logo adormeceu. E como de costume, a sua esposa amamentou o filho e fez a mesma rotina de todas as noites e depois de um tempo saiu novamente. Mas naquele dia, o Sebastião acordou para beber água e percebeu que a sua esposa não estava deitada ao seu lado. Ele a procurou pelos cômodos da casa e não a encontrou em nenhum lugar e notou que a porta estava aberta. Sem entender o que estava acontecendo, manteve a calma, mas não poderia ir atrás de Margarida, já que era muito perigoso deixar seu filho sozinho. Tinha muitos animais perigosos na região, inclusive onça. Então ele esperou acordado sua esposa até de manhã, mas como estava muito cansada, adormeceu por algumas horas. Porém, despertou quando ouviu a porta da cozinha se abrir. Fingiu que estava dormindo e notou as roupas da sua esposa sujas de terra, e ela já foi tirando e colocando dentro de um cesto. Depois que Margarida terminou de fazer o que estava fazendo, foi lentamente para o quarto amamentar e trocar o seu filho. Só então que o rapaz se levantou, fazendo de conta que estava tudo normal, só para descobrir o que estava acontecendo. Passou até pela cabeça uma suposta traição, mas não queria acreditar nisso, pois não tinha nenhum motivo para tal coisa acontecer. E aconteceu algo bem estranho. Seu cachorro, que sempre o acompanhava na ida para o gado, estava deitado. Desesperado, ele correu para ver o que tinha acontecido com seu fiel amigo, mas notou que ele estava só dormindo e pensou: é estranho, esse cachorro ainda está dormindo. Antes de eu acordar, ele já está latindo e me esperando para sair.
Só então que ele lembrou da noite passada da comida que jogou para o cão. Antes de tomar uma atitude precipitada, Sebastião foi até o outro sítio, onde moravam seus padrinhos de batismo. E sua madrinha era a benzedeira da região, uma senhora já de idade que conhecia muitas coisas estranhas, inclusive o sobrenatural. Chegando na casa da dona Susana, a sua madrinha, contou para ela o que estava acontecendo e queria ouvir um conselho seu. E ela lhe disse: meu filho, você vai fazer tudo que eu disser para você fazer. Com muito cuidado, quando chegar a noite, você vai fingir que não aconteceu nada para sua esposa não desconfiar. Só não coma a comida que ela fizer. Espere ela se distrair e jogue fora, igual fez na noite passada. Então, depois de se deitar, espere ela pensar que você está dormindo e quando ela sair, você encosta a porta que eu vou cuidar do seu filho e vá seguir ela. E você vai precisar de muita coragem para o que vai ver. Ela vai tirar sua roupa e rolar na terra, mas esconda as unhas e os olhos e fique bem quieto. Depois que a criatura sair, pegue as roupas dela e esconda em outro lugar e volte o mais rápido que puder e pegue seu filho. Depois, suba em um lugar bem alto e do mesmo jeito, cubra os olhos e as unhas. E assim Sebastião fez. Pegou as roupas de sua esposa, fez um buraco e a enterrou. Voltou rápido e pegou seu filho e sua madrinha. Depois, todos subiram no telhado da casa e dona Susana disse: abaixe a cabeça e abrace bem seu filho. E não olhe de jeito nenhum. Como eu lhe disse, esconda os olhos e as unhas. Você vai ouvir uma coisa terrível, mas fique firme. Só um detalhe: a dona Susana fez um círculo de sal em volta da casa e a benzeu. Bom, de repente, de longe, se ouvia barulhos parecendo gritos de lamentos. Várias vozes de mulheres misturada com relincho e trote de cavalo. Aquela criatura se aproximou da casa e começou a correr em volta, fazendo barulhos horríveis. E Sebastião e dona Susana ficaram firmes até o amanhecer. E só depois que o sol saiu, aquilo silenciou. Sebastião desceu do telhado com a sua madrinha e seu filho e viu uma cena terrível. Sua esposa já estava sem vida e nua no chão. Sua madrinha explicou para ele que não tinha outro jeito de se quebrar a maldição e disse que era para criar seu filho em paz, porque agora sua esposa havia liberto a alma e estava em paz. Então o rapaz enterrou o corpo da Margarida no sítio mesmo e saiu dali. Longe de casa, depois de algum tempo do acontecido, Sebastião conheceu uma moça de família boa, casou-se, batizou seu filho e seguiu a sua vida normal até seus últimos dias. Este foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos.
Um homem no interior da Bahia relata que no ano de 2014 teve um encontro macabro com a mula sem cabeça. Naquele ano, sua situação financeira estava difícil, pois ele se encontrava desempregado. Sua sorte mudou quando ele conseguiu um novo emprego naquele mesmo ano. Ele iria trabalhar em uma empresa de peças de caminhão. Para o seu azar, na mesma semana, a sua moto quebrou. E ele ficaria sem ela por uma semana até que fosse consertada. Ele teve a ideia de pedir para dormir por uma semana na casa dos seus tios, pois os mesmos moravam próximo ao seu novo emprego e ele não queria correr o risco de chegar atrasado no seu novo emprego nos primeiros dias de trabalho. Os seus tios moravam perto do seu novo emprego, então seria melhor para ele conseguir chegar cedo na empresa. Na primeira noite em que ele dormiu na casa dos seus tios, aquele homem ouviu de madrugada o trem passar. Seus tios moravam perto de uma linha ferroviária. Após o trem passar, ele escutou um trotar de cavalo e um relinchar frenético. Aquilo chamou a sua atenção. E no dia seguinte ele comentou com seus tios. Seus tios disseram que às vezes escutavam esses trotares de algum equino. Muitos afirmavam ser a mula sem cabeça. Houve um dia que na volta para casa ele já estava perto da residência dos seus tios. E ele começou a escutar um cavalo se aproximando. Era um trotar sinistro, e mesmo estando atrás daquele homem, em seu campo de visão, ele podia observar uma tocha de fogo que se aproximava. E ele sentiu que não deveria olhar para trás, pois talvez iria se arrepender. Aquele homem correu até chegar em casa. Passando alguns dias, ele resolveu ficar de tocaia uma noite, pois ele sabia que a mula sem cabeça iria aparecer depois que o trem passasse. Dito e certo, quando deu 2 da manhã, aquele homem estava em cima da laje da casa dos seus tios com uma espingarda. Depois que o trem passou, ele viu a mula sem cabeça cruzando os trilhos e não pensou 2 vezes e começou a atirar naquele ser. A mula sem cabeça dava gritos de ódio e começou a correr em volta da casa, até que desistiu, correu para dentro do mato e desapareceu, perto do rio. Daquele dia em diante, aquele homem soube que a mula sem cabeça existe. Olá, eu me chamo Ítalo, eu tenho 48 anos, sou de uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Eu trabalho como analista em uma indústria aqui na minha cidade. O que irei relatar aconteceu no ano de 2017. Eu sempre fui um cara que gosta muito de viajar, e na maioria das vezes eu faço essas viagens junto com a minha esposa. Sempre que possível, íamos no meu carro passar o fim de semana em um lugar diferente. Minha esposa, porém, nunca gostou muito de acampar,
Poucas vezes ela foi comigo. Eu, já particularmente, gosto demais dessa prática, de estar dentro do mato, acampando, perto de um rio, se isso for possível. Certo dia no meu trabalho, um cara, sabendo que gosto muito de camping, me sugeriu um camping que ficava perto de uma BR na direção oeste do estado. Eu vi as fotos na internet e achei o lugar muito bonito e barato. Eu fiquei animado e resolvi ir. Claro, convidei a minha esposa, mas ela disse que eu poderia ir sozinho, que dormiria na casa da minha sogra naquele fim de semana. Geralmente, quando eu acampo, eu prefiro dormir dentro do meu carro, por ele ser muito espaçoso e também para evitar mosquitos. No sábado pela manhã eu acordei bem animado, por volta das 6 horas da manhã. Tomei meu banho, arrumei todas as coisas e coloquei dentro do meu carro e peguei a estrada. Como era a primeira vez que eu estava indo para aquele camping, eu tive que colocar no GPS para me orientar. Eu levei em torno de 1 hora para chegar no dito camping. Algo que me chamou a atenção é que quando faltavam uns 400 metros para chegar no meu destino, eu passei em frente a um cemitério. Chegando no local, eu fiquei maravilhado com aquele camping. Local fechado, muita grama, lugares para fazer churrasco e tinha até uma piscina. Com certeza seria um fim de semana relaxante, mas, infelizmente, eu presenciei algo macabro naquele lugar. O dono do camping me passou umas orientações quando fui falar com ele, e uma delas era que só poderia entrar no camping até às 9 horas da noite. Eu comecei a tirar algumas coisas do carro, aproveitei e comecei a fazer um churrasco e tomar uma cerveja. Assim, eu fui desfrutando do dia. Chegando à noite, eu percebi que o clima estava fechando e parecia que iria chover a noite toda. Além de mim, haviam outras pessoas acampando em suas barracas e trailers. Eram 8 horas da noite quando começou a chover, muito forte. O meu carro já estava preparado para eu dormir. Assim que eu entrei e me fechei lá dentro, fiquei vendo alguns vídeos e falando com a minha esposa pelo WhatsApp. O sono começou a bater e coloquei o celular em um canto e eu adormeci. Lembro que acordei com um forte barulho de um trovão. Ainda chovia bastante. Eu olhei no celular e já eram 2h30 da madrugada. Eu também estava com muita vontade de urinar. Para o meu azar, eu deixei o meu carro longe do banheiro. Eu queria muito usar o banheiro, porém, sair debaixo de chuva iria ser bem desagradável para mim. Eu fiquei ali deitado, tomando coragem para sair. De repente, eu percebi uma luz passando perto do carro. Eu achei aquilo estranho, porque até onde eu sabia, só se podia entrar no acampamento até as 9 horas da noite. E eu pensava que aquelas luzes poderiam ser de um carro chegando. O estranho é que haviam cães que as pessoas traziam consigo, e eles não latiram. Quando eu cheguei, todos começaram a latir em direção ao meu carro. Mais uma vez eu senti que uma fonte luminosa passou perto do meu carro. Mas como eu estava deitado, não vi o que era, e eu pude escutar um trotar de cavalo. Eu me perguntava o que um cavalo poderia estar fazendo solto no meio daquele camping. Então, resolvi olhar para ver aquilo, e eu me arrependo até hoje de ter feito aquilo. Havia um poste de luz aceso a uns 20 metros à minha esquerda. Eu vi nitidamente, mesmo debaixo de chuva, um cavalo andando entre os trailers. Aquele animal tinha uma grande tocha de fogo no lugar da cabeça. Eu fiquei meio que sentado em choque, vendo aquela criatura pela janela do meu carro. Aquele bicho ia e voltava andando entre os trailers e as barracas das pessoas que estavam ali. Eu achava que aquilo era só uma lenda e perguntava onde estavam os cães. Era um silêncio total, que era quebrado somente pelo cair da chuva e os trovões. Minha vontade de urinar foi embora. Eu estava me perguntando se alguém que estava naquele lugar comigo também estava vendo aquilo.
Eu tentava processar aquilo que estava vendo. Era inacreditável ver aquela mula sem cabeça. Mesmo com muita chuva, tinha uma tocha de fogo ardente no seu pescoço. Depois de uns 20 minutos, eu vi que a mula sem cabeça se dirigiu até a entrada do campo e correu na mesma direção em que ficava o cemitério. Eu estava trêmulo vendo aquela cena bizarra. Eu decidi que não queria mais ficar naquele campo. Eu organizei as coisas dentro do carro, afastei o banco do motorista, liguei o meu carro e fui embora, mesmo debaixo de chuva. Eu já tinha pago o dono do campo, então não fazia diferença para mim. Lembro que eu tive de passar em frente àquele cemitério. Então eu acelerei o carro. Mesmo debaixo de chuva, eu deveria estar a uns 100 por hora. Depois de já ter rodado uns 30 quilômetros, eu decidi parar na beira da estrada para urinar. Mas ainda assim, com muito medo, e olhando para todos os lados para ver se aquela criatura não estava me seguindo. Cheguei em casa por volta das 3 horas da manhã. Minha esposa estava na casa da minha sogra. Então eu, aliviado, consegui dormir. No dia seguinte, ela percebeu que eu havia chegado mais cedo do que o previsto. Fiquei com vergonha de dizer para ela o que eu vi. Eu inventei uma desculpa de que os cães não me deixaram dormir, então decidi voltar para casa. Desde esse dia, eu nunca mais acampei em lugar nenhum. Eu ainda viajo, mas agora prefiro ficar em uma pousada ou em um hotel, pois o que vi naquela noite nunca mais esqueci.